Então, capítulo 14, aqui, versículo 1: E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender este cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Versículo 4: Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Versículo 5: E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Versículo 6: E vi outro anjo voar por meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da tua prostituição. Versículo 9: E o seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Versículo 11: E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Versículo 13: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e das suas obras, e as suas obras os sigam. Capítulo 14, aqui em Apocalipse, nós podemos entender então que o apóstolo João, ele logo no início lá, ele foi arrebatado em espírito para os céus, então agora ele está tendo uma visão celestial. Ele está enxergando ali aqueles 144.000 judeus que Deus levantou no tempo da tribulação para pregar o evangelho, para defender a causa de Deus. Agora eles estão na glória, no céu, diante do trono de Deus. E ali então ele vai ouvir um cântico novo, um canto que somente aqueles 144.000 estão cantando. Logo no início de Apocalipse, ali no capítulo 5, 6, 7, nós podemos observar anjos cantando, não é? Só que aqui é um cântico novo, e diz a palavra de Deus que ninguém conhece aquele cântico, a não ser esses 144.000 judeus remidos que agora estão na glória, cantando, entoando. E junto com esse canto, lógico que também tem o som de um instrumento, e ali é destacado o som da harpa sendo tocado. O som da harpa é algo lindíssimo, irmãos. Quem nos dera termos aqui alguém tocando uma harpa, não é? Mas somos gratos a Deus, porque Deus tem nos dado pessoas que estão tocando instrumentos. A nossa mini orquestra, não é? As irmãs tocando flauta transversal, flauta doce, violino e o nosso piano. Mas quem sabe um dia teremos uma harpa. Mas entendam, amados irmãos, essa visão de João aqui,
em Apocalipse capítulo 14, nós também estamos tendo. Por quê? Temos que entender que a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação. E nesse momento ela também está contemplando, ouvindo esse lindo canto, né? Por 144 vozes ali, e um canto novo, e ao som da harpa, perfeito, sem defeito, algo maravilhoso. Nós amamos a boa música, não é? Nós queremos ter a boa música, nós queremos usar instrumentos que realmente agradem a Deus e que haja uma harmonia celestial, para que quando nós ouvimos, o nosso coração fique bem preparado para receber a mensagem de Deus. Então aqui vai ser algo sem defeito, maravilhoso. Mas vamos discorrer agora sobre alguns versículos deste capítulo. Talvez nós não vamos falar sobre todos os versículos hoje, talvez teremos que dividir em duas etapas, em duas partes, este capítulo. Mas veja o capítulo 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. O capítulo 14, então, ele é intercalado. Lembrando que João, ele gosta de mostrar para os seus leitores aqui do livro de Apocalipse, também certos momentos que irão ainda acontecer no futuro. Parece que ele então antecipa essas visões para que possamos entender. Então nós vamos ouvir muito o que acontece aqui no capítulo 14, lá no capítulo 16, 17, 18 e 19 também. Mas olha, então o capítulo 14, ele é intercalado, ele está tanto ali no presente, como ele avança um pouquinho para o futuro e volta outra vez. Ele dá uma visão geral do período da tribulação, no início ao fim. Essa cena, então, acontece no céu, a qual é praticamente um contraste com o capítulo 13, que nós já vimos na aula passada. Que coisa reanimadora é voltar-se à grande e imaginável iniquidade sobre a terra para a beleza e esplendor do céu agora. Podemos então acompanhar essas visões do apóstolo João, observando as ruínas da terra, as coisas que aconteceu ali até o meio da grande tribulação, muitas e muitas mortes. Muitos acreditam que talvez ali a metade da população da terra, na metade da grande tribulação, já morreram, e morreram de formas horríveis. Agora o olhar de João se volta para a glória, se volta para o trono, se volta para os anjos, se volta para a nossa casa celestial, e isso é algo maravilhoso, não é? Aqui o Senhor Jesus é visto então como o Cordeiro de Deus, aparecendo sobre o seu monte, né? Sobre o seu santo monte, Monte Sião. Lembrando que o Monte Sião aqui é descrito da forma espiritual, né? A Nova Jerusalém, que na realidade é lá no céu, tá ok? Cordeiro de Deus. Sabemos que toda a palavra de Deus, o foco principal é Cristo, né? O nosso Senhor e Salvador. Quer queira ou quer não, algumas seitas dizer que Jesus não é Deus, que Jesus não é o verdadeiro Cordeiro que foi sacrificado. Alguns acreditam que ainda o Messias nem veio ainda. Desde Gênesis e Apocalipse, nós podemos ver sombras de Cristo, as sombras desse Cordeiro sendo sacrificado, desde ali no jardim, né? Quando Deus sacrifica aquele animal e veste então Adão e Eva, e no descorrer então de todo o Antigo Testamento, podemos ver ali as cerimônias de sacrifícios sendo feito para que Deus então perdoasse o povo de Israel e todo aquele que nele cresce. Lembrando que os israelitas olhavam para o futuro, olhavam para a cruz, olhavam para esse Cordeiro que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nasce esse Cordeiro, Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ele inicia então o seu ministério ali, né, na Galileia, em Caná da Galileia,
E lógico, nós já sabemos que o primeiro milagre é feito em uma festa de casamento, e depois disso ele quer ser batizado por João. João Batista estava batizando, estava pregando sobre Cristo e batizando sobre a questão de deixar o pecado. E quando Jesus Cristo se aproxima então de João, o que acontece? João aponta para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, aqui nós podemos ver João visualizando esse Cordeiro de perto novamente, não é? O mestre dele, João, o apóstolo. E nós podemos ver então esse Cordeiro ali no céu. E diz assim, olha: que glorioso pensamento é ver o Senhor Jesus em seu triunfo e glória. Todas as coisas na terra são deixadas para trás. Aqui ele é conhecido por todos como o conquistador, o vencedor, aquele que venceu a morte, não é? Todas as coisas são colocadas sob ele, e a terra se torna então o escabelo dos seus pés, ou seja, a terra se torna o estrado dos seus pés. A palavra de Deus diz que os céus é o trono de Deus e a terra então é o estrado dos seus pés, não é? Que os pés do Senhor permanecem sobre a terra. Mas ele não está sozinho, não é? Ele é visto então com os 144.000, que são aqueles que foram selados em suas testas e chamados por Deus, como lemos lá no capítulo 7 ainda. Como João os vê agora, eles viveram suas vidas e foram levados à morte. Esses são aqueles escolhidos especialmente por Deus para pregar o evangelho quando eles estavam ali na grande tribulação. E muitos aceitaram a Cristo através desses 144 judeus que foram levantados por Deus, escolhido por Ele naquele momento. Então a visão não é somente de Cristo, o Cordeiro, mas desses 144 irmãos que estarão lá na glória, e também anjos, voando, falando, e depois vem as profecias através desses anjos, que nós vamos ver um pouquinho mais tarde. Vamos ver o versículo 2? Versículo 2 diz assim: e ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Esta então é a forte e poderosa voz do Senhor. Logo ali no início do livro de Apocalipse, Jesus Cristo é descrito assim, com essa voz, de muitas águas. Então, o momento de muitas harpas, quão maravilhoso isso deverá ser. Os filhos de Deus amam e apreciam a boa música, agora nessa vida, porque Deus preparará os nossos corações para ver um coral perfeito naquele dia. Ouvir um lindo coral tocando e cantando doces melodias é um verdadeiro deleite celestial, espiritual, que enche o coração de qualquer cristão. Mas isso não é nada comparado com o que eu e você iremos presenciar naquele dia. Deve ser o melhor de todos os corais. É como eu falo, eu não canto, muito menos um solo, mas posso até participar de um coral. E no coral, ele deve ser dividido por suas vozes, não é? Soprano, contralto, tenor, baixo, e aí vai, barítono ou não, para ter uma excelente harmonia. Agora imagine um coral perfeito, sem defeito, que nós vamos estar ouvindo naquele momento. No Antigo Testamento, o povo de Deus cantou salmos, os quais sempre foram acompanhados por instrumentos de corda. Davi, o suave cantor de salmos de Israel, lá em 2 Samuel, capítulo 23, 1, diz, o homem segundo o coração de Deus, ele escreveu os salmos e especificou os instrumentos a serem usados quando fossem cantados. Aqui, nós podemos ver, então, usando harpas, não é? Imagine esse canto acompanhado com harpas.
Deus nos exorta por meio do apóstolo Paulo a cantar salmos e hinos e músicas espirituais. Efésios capítulo 5, 19 diz sobre isso, né? E o céu é um lugar maravilhoso, admirável e glorioso. Então, nós precisamos estar ciente disso, que Deus se agrada da boa música. Infelizmente, muitas igrejas têm trazido o mundo para dentro dela, até mesmo na área de música. E a música, para Deus, é uma música com ordem, com sintonia, com harmonia. E nós devemos aprender a saber usar os instrumentos de uma forma correta. E quais os instrumentos corretos para Deus? Sim, podemos dizer que qualquer instrumento pode adorar o Senhor, sem sombra de dúvida, mas no momento certo, encaixando em uma orquestra da forma correta. Pode ser usado, mas não vamos deixar o mundo adentrar na igreja através da música. Nós podemos ouvir aí, infelizmente, que chamam de hinos, mas você não vê espiritualidade naqueles hinos. São muitas vezes melodias de músicas mundanas, sendo então colocadas dentro das igrejas para querer adorar a Deus. E isso me faz voltar lá em Êxodo, capítulo 33, quando o povo estava ali naquele arraial e Moisés estava lá no monte conversando com Deus, e eles acharam que Moisés tinha morrido, e eles então forçam, né, o irmão de Moisés a preparar um bezerro, fundir um bezerro de bronze, de ouro, nem me lembro direito, dizendo o quê? Que eles queriam adorar a Deus, mas adorar a Deus do jeito deles, voltando para as velhas práticas do Egito, querendo então adorar um Deus que era um Deus do Egito, mas ali então eles começam a querer cantar, adorar ao Senhor do jeito deles, e Deus ele fica muito bravo com aquela situação. Tudo aquilo que era para ser Deus virou algo carnal, e a Bíblia descreve que houve até orgias entre eles naquela noite. E olha, irmãos, nós podemos ver cada coisa acontecendo na área da música em igrejas por aí, que está horrível. Nós temos que agradar a Deus e não aos homens. Nós não precisamos trazer música do mundo dentro da igreja para poder atrair pessoas para a igreja. Muitos, eles querem deturpar a palavra de Deus, dizendo que Paulo disse que eu me fiz de fraco para alcançar os fracos. Então eu tenho que agir assim, trazendo, né, um funk para dentro da igreja para alcançar os funkeiros. Eu tenho que trazer, né, um samba para dentro da igreja para alcançar aqueles que gostam do samba. Errado, completamente errado. Versículo 3 diz assim: e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. Vamos notar aqui que, apesar de esses 144 mil terem uma posição gloriosa perante o trono de Deus naquele momento, eles não são a mais alta ordem de santos. Eles não foram salvos até após o arrebatamento e o começo do período da grande tribulação. Os mais exaltados filhos de Deus já estão em casa com Ele, e eles são a noiva de Cristo, que é a igreja de Cristo, não é? A noiva de Cristo já foi recolhida então, antes desses 144 mil servos de Deus. Lembre-se que quando Cristo faz sua aparição inicial nos ares, e com o toque da trombeta convoca todos os salvos da terra, e então a era da igreja é fechada. Sua noiva, a qual é, por sinal dizer, os eleitos dos eleitos dos eleitos, é tomada para junto dele naquela ocasião. Podemos ver que esse novo cântico entoado por esses 144 mil é um momento especial, mas não faz deles alguém diferente dos demais cristãos que já estão ali, principalmente a noiva de Cristo. O cântico novo cantado então por eles é deles somente naquele momento. Eles formam um grupo peculiar,
Deus os chama para um propósito não experimentado por alguém, por ninguém mais. Então, esse cântico novo é escrito justamente para eles. Evidentemente, nem os 4 animais, nem os 24 anciãos, que são os representantes de todos os remidos anteriores à grande tribulação, têm esse privilégio de cantar com eles esse cântico. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Alguns expositores da Bíblia creem que esta música é cantada por todos os remidos, como um novo cântico, mencionado no capítulo 5, versículo 9. Portanto, a expressão ninguém significaria somente aqueles que não foram salvos. Porém, uma vez que os 144 mil são claramente especificados, eu creio que esta música exclui todos, à exceção desses 144 mil servos ali que estão então entoando essa música especial naquele momento. É como se fosse um tempo de, olha, agora vamos ter o especial com os 144 mil judeus que serviram ao nosso Senhor ali na terra, e não houve engano nos seus lábios, que não foram impuros. Vamos então presenciar eles cantando agora. Algo assim, não é? Mas era algo exclusivamente para eles e deles. Versículo 4. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Durante o reino do anticristo, todo tipo de pecado e imoralidade prevalecerá da mesma forma que em todos os casos em que Deus é deixado de fora. E nós já estudamos no passado, se os irmãos lembram, que ali no início da grande tribulação, até a metade, infelizmente a fornicação, o adultério, tudo que é imoral vai se multiplicar muito, muito, muito mais do que os dias de hoje. Vai ser algo muito pervertido. Só que naquele quadro, né, naquele quadro que acontece tudo isso, podemos observar que aqueles 144 mil judeus, eles não caíram em tentação, eles foram fiéis a Deus e não caíram na prostituição da grande Babilônia, que é descrito aqui no capítulo 14, tá bom? Muitos acreditam que não é que eles não eram casados, é que eles não se contaminaram com mulheres. Ali está no plural, dizendo que, em outras palavras, que eles não adulteraram. Eles foram fiéis ao Senhor, não teve problemas nenhum com a vida íntima deles, com a vida moral deles. Tá ok? Então, olha, esses 144 mil não são necessariamente homens que nunca se casaram, mas sim homens que nunca foram culpados de adultérios. Eles não se contaminaram com mulheres. Não existe contaminação neste ato do casamento. Hebreus 13, 4, né, fala sobre isso. Então, por isso que muitos acreditam que, na realidade, não é que eles eram virgens e nunca tiveram esposa, porque a palavra de Deus ensina que o casamento é algo maravilhoso aos olhos de Deus, não é? Que o casamento foi instituído por Deus, que a vida conjugal e íntima de um casal é maravilhoso, é imaculado diante de Deus, e tem que ser preservado essa vida, né, marital, essa vida unida por Deus no matrimônio. Lembrando que o casamento é uma soma diferente, não é? 1 mais 1 é 1. Na soma do homem, 1 mais 1 é 2. Na soma de Deus, o casamento é 1 mais 1 é 1, é a mesma carne. Então, não há adultério, não há nada que julgue que o casamento seja algo profano, de forma alguma. E por isso que muitos defendem, então, que aqui está dizendo que aqueles homens, eles não adulteraram, eles não se desviaram, eles não foram, laçados pelo engano
dessa grande Babilônia que queria fazer com que as pessoas vivessem de uma forma horrível diante de Deus, na vida moral, eram todos imorais. Então, olha, o termo virgem significa pureza sexual. Os 144.000 são homens que mantiveram a si mesmos puro sexualmente. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Quando alguém se casa, ele não se torna impuro, eles ainda são puros diante de Deus, é o que está dizendo aqui. Então esses 144.000 foram fiéis ao Senhor enquanto estavam na terra, eles recusaram a se curvar ao anticristo e enfrentaram o amargo sofrimento e morte, morreram, foram mártires, porque não aceitaram, se ajoelhar para o anticristo. Eles depositaram sua fé e a sua confiança em Cristo, e então foram para o céu. Eles são as primícias, os que representam todos os que colocam sua fé nele. Nele quem? Em Deus. E eles estão no céu como resultado do sangue redentor do Cordeiro que eles estavam vendo ali. Da mesma forma como todos estarão no céu que tem tal tipo de fé. Todo aquele que crê nesse Cordeiro, que Jesus, ele, morreu por nós, deu vida eterna por nós. Se você se arrepende dos seus pecados e entende que essa morte pagou todos os nossos pecados até o dia da nossa morte, então seremos salvos, estaremos ali observando também o que João está vendo naquele momento. Versículo 5: e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Em outras palavras, aqui, João está dizendo que aqueles 144.000 homens, judeus, que pregaram o evangelho, que morreram pelo nome de Cristo, o tempo que eles estiveram ali, não houve engano na sua boca. Eles foram fiéis ao Senhor, eles foram honestos e dignos de confiança enquanto estiveram sobre a terra. Eles não se juntaram com os governantes ímpios e nem tomaram parte dos seus esquemas pecaminosos naquele tempo. Nós podemos ver isso acontecendo também no passado. Para quem lembra, Noé, na época de Noé, Gênesis capítulo 6, Jesus Cristo diz que a terra estava horrível e ele queria acabar com todos, porque todos estavam vivendo de uma vida extremamente fora da vontade de Deus. Eles eram totalmente imorais, não é? E os seus pensamentos eram constantemente ruins e maus. Mas Deus achou graça na vida de Noé e da sua família, e salvou então essas 8 pessoas, colocando dentro daquela arca. Ali a arca, na realidade, é uma sombra de Cristo, não é? Cristo nos protegendo, Cristo protegendo também aquela família. É incrível que quando a gente pensa na arca, Deus pediu para que fizesse apenas uma porta, e essa porta Deus a fechou, e depois tinha uma janela na parte de cima, para que Noé pudesse olhar o céu, olhar para Deus, e não para as circunstâncias que estava acontecendo naquele momento. Mas todo aquele que crê em Cristo, mesmo que passe pelas tempestades dessa vida, tribulações, tentações, um dia estaremos com esse Cordeiro no céu, amém? Estaremos com Ele, e isso é maravilhoso. No céu, é claro, todos são perfeitos. Será realmente uma experiência maravilhosa deixar este mundo pecaminoso, com todas as suas tentações e armadilhas, para se tornar perfeito perante Deus, e não ter desejo por nada profano. Um dia a trombeta vai tocar. Eu sempre tenho falado sobre isso, que as guerras de Israel, contra outros povos, tinha vários tipos de trombetas, mas 2 se destacam. Eles tinham que tocar a primeira trombeta avisando que estavam em guerra, e depois eles tocavam a última trombeta dizendo que cessou a guerra, que eles estavam voltando para casa. E isso era motivo de alegria. Eles iam rever a esposa, eles iam rever os filhos, eles iam rever o seu lar.
Um dia a trombeta vai tocar e nós, os salvos, seremos arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. E ali nós podemos entender que cessou, acabou, não haverá mais tentações, não é? Não cairemos mais em pecado, não sentiremos mais dor, porque o nosso corpo será transformado. Hoje o nosso corpo é perecível, amanhã, quando Cristo voltar, será outro corpo, ou hoje ainda se Cristo voltar, mas será tudo maravilhoso, tudo maravilhoso. Versículo 6, e vi outro anjo voar por meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Aqui podemos ver a misericórdia de Deus novamente sendo, renovando, dizendo, olha, arrependei-vos, se arrependa, olhe para mim, parem de buscar falsos deuses, parem de querer adorar aquele que te leva para o inferno e depois para o lago de fogo, adorem a mim. Incrível, amados irmãos, que Hebreus fala que os anjos, eles têm esse desejo de pregar o evangelho, não é? Eles têm essa vontade, e nós vamos observar aqui, que esse anjo, ele começa a proclamar então o evangelho, por misericórdias de Deus, Deus dá mais uma chance, para aqueles que estão lá na terra, na grande tribulação, a se arrependerem, não é? Olha, a misericórdia de Deus é realmente grande, mesmo no meio de toda a impiedade da terra e a advertência, ainda é dada, e Deus, que é cheio de misericórdias, dá mais um tempo para o mundo ímpio se arrepender. Em breve, porém, o dia da graça terá passado, e não haverá esperança para ninguém que rejeite o Senhor. O tempo da salvação, o dia da salvação é agora, não é amanhã. Muitos acreditam que, eu vou viver a minha vida, quando eu estiver já idoso, então eu vou aceitar Cristo. Erro, tolo. Deus pode cobrar a tua vida hoje. E para onde você iria hoje se você morresse? A palavra de Deus deixa claro, se você rejeita Deus, você vai para o inferno e depois para o lago de fogo, não vai para o céu. Isso diz lá em João capítulo 3, versículo 36, todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas todo aquele que não tem o Filho de Deus, permanece sobre ele a ira de Deus. E aqui nós podemos ver a ira de Deus sendo derramado na terra. Em outras palavras, a ira de Deus é o inferno e depois o lago de fogo. Não deixe para amanhã, mas se eu aceitar Cristo, eu vou ter que frequentar uma igreja, eu não gosto de igreja. Se eu aceitar Cristo, eu vou ter que parar com alguns vícios, eu não consigo largar o vício da bebida, eu não consigo largar o vício do cigarro. Deus te chama como você está. Aceite a Ele, e Ele vai fazer a transformação na tua vida. É o Santo Espírito que muda, não é uma igreja que muda pessoas, não é o pastor que muda umas pessoas, é Deus quem muda as pessoas, é o Espírito Santo que muda a pessoa. Eu era uma pessoa que fumava 3 maços de cigarro por dia. Uau! Muito cigarro, eram 60 cigarros por dia. Quando eu aceitei a Cristo, ainda continuei lutando por um tempo contra esse vício. Mas Deus me ensinou, deixou claro, que para a salvação é eu me arrepender dos meus pecados. Quem faz a transformação na minha vida é Ele, nem eu mesmo. Nem eu mesmo. Hoje é o dia da salvação, aceite a Ele. O Evangelho é sempre o mesmo. Deus tem apenas um meio de salvar almas, e este é por meio da fé em Cristo. No Antigo Testamento, os santos olharam para o futuro, para a cruz, e buscavam ver Cristo lá. Hoje, nós olhamos para trás e vemos uma cruz vazia, junto com isso, um sepulcro vazio, porque vivo Ele está, amém? Glória a Deus, Ele vive. E todo aquele que nele crê, mesmo que morra, viverá, diz a palavra de Deus. E isso é maravilhoso.
Amados irmãos, nós vamos parar por aqui hoje, no capítulo 6. Semana que vem vamos continuar no versículo 7. Desculpa, capítulo 14, versículo 6, nós paramos. Vamos iniciar semana que vem, capítulo 14, versículo 7. Mas fica a pergunta: se você morresse hoje, para onde você iria? A mensagem desse anjo não foi diferente como a de João Batista, como de Jesus Cristo, como de todos os apóstolos e de milhares e milhares e milhões de pessoas que hoje estão na glória, que antes pregaram o Evangelho. Arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Cristo está voltando. Tudo isso que estamos vivendo, tudo que estamos passando, essa pandemia é sinal, são sinais que Cristo está voltando. Por isso eu digo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aceite a Cristo hoje. Tenha essa convicção que Cristo já morreu, já pagou pelos teus pecados. Basta você crer. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai Celestial, somos gratos pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Abre o nosso entendimento e possamos, ó Pai, enxergar a verdade através do que foi escrito aqui, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, porque nós iremos participar dessa visão celestial, nós iremos ver o Senhor, nós vamos contemplar, nós vamos ouvir esse lindo hino que estará sendo entoado naquele momento. Mas, Pai, como é triste se voltarmos nossos olhos para a terra e ver que ainda há pessoas que não aceitaram ao Senhor, que estarão sofrendo ali naquela grande tribulação, sendo sujeitos a adorar, a aceitar o próprio Satanás. Ó Deus, os livra, ó Pai, salve essas vidas, é essa a minha petição, em nome de Jesus, amém.